Olha, Ronaldo, tu muito bem me acompanhou os últimos anos de cargo eletivo, né, como vice-prefeito. Convivemos ali por 4 anos na prefeitura, conseguimos fazer um trabalho, acredito eu, deixamos um legado, um trabalho que era possível a gente fazer. E naquela ocasião, em 2020, quando eu concorri a prefeito, de fato eu saí bem decepcionado do processo eleitoral todo, né? Enfim, de tudo que ocorreu naquela eleição, de tudo que ocorreu naqueles últimos tempos. E, de fato, cheguei a comentar que não concorreria mais, como não concorri. Né? Ano passado, na eleição para prefeito mesmo e vereadores, eu fiquei de fora da eleição. Acredito eu que. Eu acho que eu nunca aprendi tanto, Ronaldo, quanto nesses últimos 4 anos, Tomás, fora do processo político. Eu acho que Não, isso é importante. Olhar de fora da bolha, olhar de fora olhar de fora do jogo e ver sim, o que que acontece. sim, me fez amadurecer muito, me fez aprender muito. E ano passado, Ronaldo, respondendo a tua pergunta, há algum tempo, o deputado Ayrton Lima, ele é um amigo de longa data. Ele é pastor da Igreja Quadrangular, onde meu pai, aliás, deve estar ouvindo o rádio lá em Pantano, foi pastor 25 anos. A gente tem uma caminhada juntos. E ele vinha sempre me convidando, né? Através do pouco da experiência que eu adquiri como vereador, vice-prefeito, né, a própria faculdade de gestão pública, para dar um embasamento técnico também, ajudar ele nessa questão de como deputado estadual e representando ele em algumas agendas no estado. E passou alguns meses depois do convite, eu acabei aceitando. Eu acho que era um bom momento e principalmente eu estou me sentindo muito bem após esses 4 meses que eu retornei, Ronaldo, de estar convivendo novamente, de estar presenciando e principalmente poder estar ajudando não só o deputado como assessor, mas os municípios, porque as visitas que eu faço, já fiz 46 cidades em 4 meses. Agendas com os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, a gente percebe a importância que tem a gente poder ajudar com o conhecimento nas gestões, principalmente daqueles gestores e prefeitos que não têm tanta experiência, que entraram há pouco, né, na política, no processo político, e a gente sabe, reforço aqui, o Ronaldo já esteve no executivo também, a importância que se tem de conhecer o processo, conhecer internamente. Olhar de fora uma prefeitura é fácil, né, Ronaldo? Agora, no momento que tu vai para dentro da prefeitura como ou um cargo eletivo, ou como um secretário, ou um diretor, muda o jogo. Então eu tenho me sentido muito bem e isso me fez retornar e a cada dia mais estar feliz com aquilo que eu estou fazendo, Ronaldo. Neste Kleber, caso, e essa questão de ser um eventual candidato à Câmara Federal, procede? Olha, falta um quê para outra eleição? 1 ano e meio, mais ou menos, né? Isso. Eu não poderia, né, nem ser pré-candidato a pré-candidato hoje, porque até é uma questão legal, tu não pode te colocar como um candidato há muito tempo na frente. O que tem posto hoje, Ronaldo, e até uma matéria muito bem feita aqui pelos colegas de vocês do grupo, acontece que toda o plantio ele já mostra como vai ser uma colheita lá na frente. E a vida da gente é assim. A gente está dentro do processo eleitoral, começa a ter outras oportunidades. O deputado Ayrton, de fato, né, tem me estimulado, me incentivado muito a retornar também como cargo eletivo em uma possível dobradinha com ele no futuro. Né, e a gente começou a avaliar esse cenário político. Né. O cenário político em Cachoeira hoje, Tomás, ele coloca Cachoeira, infelizmente, deixou de ser uma protagonista regional. Nem falo estadual mais, já fomos. Não somos mais, tem que falar a realidade, né? Há algum tempo atrás, e o Ronaldo e tu também, né, mais de 30 anos de rádio, mas vocês acompanharam, talvez no passado, como Cachoeira era vista pelo Estado. Hoje não mais, infelizmente. Né? E esse protagonismo eu acho que passa também pela representatividade política que Cachoeira merece, Cachoeira precisa. Se tu pegar, nós somos regional aqui em saúde, educação, são 12 municípios, se não me engano eu, né, ainda ligados à Cachoeira do Sul, né, em atendimento. E aonde está esse protagonismo? Né? Infelizmente, nós hoje não temos mais deputado federal e a cadeira de deputado federal, a gente sabe que é um dos cargos que mais disponibiliza recursos justamente para investir nos municípios. Então isso começou
a ser amadurecido, Ronaldo, sim, né? Uma possível pré-candidatura. Eu acho que a palavra que o Rafael Burdion usou na matéria foi muito feliz, quando ele diz assim, eu estou me colocando à disposição. Tem pessoas que eu acho engraçado, tem pessoas que não entendem o termo, né? Se colocar à disposição é uma maneira suave de dizer, estou aqui, né? Eis-me aqui, se quiserem. Agora, eu nunca vou, e nunca fiz isso na minha vida política, dizer eu quero ser, eu quero estar. Eu acho que é a população que resolve, eu acho que o mais importante é estarmos preparados, né? Termos um projeto, uma estratégia futura, e isso sim estamos fazendo, mas principalmente eu acho que a cidade que vai ter que lá no futuro decidir a sua importância de voltar a ser protagonismo e principalmente, né, poder eleger um deputado federal da cidade com o potencial que tem, não só de votos, mas como de representação. Tu ainda está afiliado ao Podemos? Não mais. Não mais? Hoje, no momento, eu estou sem partido, eu sou independente, como se dizem, né? Isso foi uma escolha minha quando eu retornei agora ao cenário político através da assessoria ao deputado. Eu comentei com ele, eu gostaria de ficar independente, eu acho que é uma estratégia boa. Na política, além de estratégia, a gente tem que usar também a inteligência de vez em quando, né? E o que acontece, Ronaldo? Eu visito 4, 5 cidades por semana. Cada cidade que eu chego é um prefeito de um partido diferente. O que eu me sinto à vontade não tendo partido, Tomás? A grenalização. No momento que eu chego em frente ao prefeito ali, às vezes eu não conheço o prefeito, é meu primeiro contato. Tu dizer que não é de nenhum partido, né, que tu está ali para ajudar a cidade dele, não o partido dele, já abre um caminho importante, quebra o gelo, eu acho que isso tudo é importante. Mas aí tem um prazo, sim. Por exemplo, outubro, até início de outubro, tu vai ter que estar afiliado. Porque a eleição é em outubro do ano que vem? Sim, o prazo legal eu acho que é inevitável, se o projeto for andar, né, para esse desenrolar, né, de eu acabar colocando na disposição para um partido para concorrer, eu vou ter que escolher um partido, a gente está avaliando. Tu voltaria para o Podemos? Existem, hoje, Ronaldo, pode até me ajudar, eu não sei mais quantos partidos existem hoje. Hoje existem 70 partidos, mais ou menos. Então... Não, acho que em termos assim, pedidos de partido, eu acho que tem até mais de 70. Mas ativos mesmo, que são reconhecidos, nós estamos em torno de 40 partidos. O Podemos seria um caminho natural, porque eu estava afiliado até ano passado. Isso. É um partido que eu ajudei a fundar, a criar aqui em Cachoeira. Com muita alegria, eu digo isso assim, em 2020 nós criamos um partido que praticamente recém estava sendo criado. Eu fui o primeiro, isso é interessante, né? Outro dia eu conversando com os amigos lá do diretório estadual, o ex-deputado Maurício de Zedric, né, que agora é diretor do Badesul, ainda relembrando que em 2020 eu fui o primeiro a estar filiado, a me filiar no Podemos com cargo eletivo, né, como vice-prefeito ainda. Então a gente criou um partido, a gente conseguiu montar uma nominata, na ocasião se elegeu o meu amigo Dudu Moisés, né, numa primeira eleição. Hoje o partido também cresceu bastante em Cachoeira, mas eu acho que seria um caminho natural, mas tenho esse convite para retorno, feito pelo Estado, mas ao mesmo tempo que é tudo muito cedo, e eu acho que cada coisa é o seu tempo, né? Porque se tu vai fazer a dobradinha com o Ayrton, né, o Ayrton estadual e tu federal, se tu não voltar para o Podemos, então o Ayrton vai sair do Podemos para poder fazer essa dobradinha contigo? Não necessariamente. O que ocorre? A gente sabe que as dobradinhas formais são partidárias, óbvio, né? Seria muito mais importante e fechado, vamos dizer assim, os dois serem do mesmo partido, mas isso também... O que tem hoje é o meu comprometimento, a minha entrega nesse trabalho para a reeleição do deputado Ayrton Lima, que esse tem feito um trabalho muito bom, são 2 mandatos já, né, na Assembleia Legislativa, um trabalho forte em cima do trabalho social. Agora, segunda-feira, tem uma audiência pública na Assembleia com relação ao feminicídio, essa luta que ele tem muito forte para a defesa das mulheres, né? Então, o meu trabalho é esse, e como eu disse no início da entrevista, Tomás, tudo é um plantio, né? Lá na frente a gente vai ver como vai estar o cenário. Uma coisa importante, Ronaldo, é avaliar lá na frente se tem apoio fora de Cachoeira. Somente Cachoeira não elege, a gente sabe disso. Sim. É utopia. Qualquer político que se lançar candidato a deputado estadual ou deputado federal, alguma coisa a mais, achar que se elege só com os votos de Cachoeira. Eu fui muito bem votado em Cachoeira, sei lá, a vereador ou a prefeito ou alguma coisa.
vou a deputado. Não é assim que funciona. É natural, pode até ocorrer para trabalhar o nome, mas então esse trabalho fora de Cachoeira, a nossa meta é fazer 100 cidades, ter esse trabalho em 100 cidades, né? Eu já fiz 46 em 4 meses, eu acredito que até fechando um ano de assessoria a gente consegue visitar e aumentar o trabalho de extensão de alcance do deputado, né? Isso sim, isso é um plantio que futuramente talvez a gente acabe colhendo. 46 municípios visitados. Quais são as principais demandas que tu ouve dos diferentes prefeitos? Muito boa pergunta. Deve ter alguma coisa que possa ser meio comum entre os 46 municípios que tu foi. É engraçado imaginar que às vezes eu comento, olha, só muda a cidade, o problema é o mesmo, né? Em todas. Independente que seja uma cidade grande como Cachoeira, agora mesmo semana passada eu estive em Farroupilha, e Farroupilha, Toné, ele é um município muito parecido em dimensões com Cachoeira. Ele tem ali próximo a 80 mil habitantes, né, a receita, o que entra de recursos dentro do município, porém, tem coisas que têm me chamado a atenção. Vamos lá. Farroupilha tem a mesma população de Cachoeira, porém o orçamento é mais que o dobro. Cachoeira eu acho que realizou ano passado, pode até me ajudar, Ronaldo, com números aí, de repente tu saiba mais do que eu atualmente. Cachoeira realizou 300 milhões de orçamento ano passado. Farroupilha tem 600 e poucos milhões. Qual é a diferença? Isso tudo a gente começa a ver nessas visitas e até entender algumas coisas, por que Cachoeira meio que estagnou e não consegue saltar, né, de tamanho, de protagonismo, como eu disse anteriormente. Então, mas os problemas são os mesmos, né? A saúde sempre clama. Alguns municípios que a gente vai, o deputado tem encaminhado emendas na área da saúde. Como Cachoeira mesmo, ele disponibilizou 500 mil agora ao prefeito Leandro Balardim para investir esses 500 mil em consultas e exames de cirurgias eletivas, tá? Cirurgias eletivas. Que são aquelas cirurgias, tem paciente esperando 6 anos para uma cirurgia de traumato, por exemplo. Então esse recurso é sempre importante. Então algumas demandas, todos os municípios passam o mesmo problema, né? Mas o que tem mais me chamado a atenção, infelizmente, é como Cachoeira diminuiu em termos de tamanho, em termos de orçamento, perto de outros municípios menores até da região, né? E aí, o Kleber, me permite, realmente eu acho que a comparação com Farroupilha é bem interessante. Na verdade, a diferença, a gente tem que entender, e o Kleber entende muito bem, que uma coisa é o orçamento, que é uma estimativa que se faz, e que a Câmara aprova, e que em cima dele, das suas rubricas, o prefeito tenta governar da melhor maneira possível. Outra coisa é o que efetivamente entra nos cofres públicos. Isso. Interessa basicamente a receita corrente líquida realizada. No caso de Cachoeira, ficou em torno de 400 milhões o ano passado, estou arredondando aqui, e Farroupilha foi em torno de 500 milhões. Essa é a diferença. Mas o perfil econômico de Farroupilha é completamente diferente de Cachoeira, e o Kleber sabe bem disso. Nós temos lá, Farroupilha é uma cidade que está na Serra Gaúcha, entre Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Então ela tem a influência muito grande da presença industrial, né, e do minifúndio. Nós somos uma cidade, um município de latifúndio, pelo menos na sua metade sul, e onde a indústria, embora seja relevante, ela representa não mais do que 15% do PIB de Cachoeira do Sul. O nosso principal item é o setor agropecuário. Então, são características, e aí, em função de a Farroupilha estar basicamente voltada para a área industrial, ela tem uma capacidade de geração de emprego maior do que nós. O setor primário do Brasil, ele se atualizou tecnologicamente e emprega muito poucas pessoas. Por quê? Porque se usa cada vez mais tecnologia embarcada, desde da aplicação, do uso das máquinas, etc. E vai ser assim. As colheitas são tecnificadas hoje em dia, de mão de obra muito pequena. Então, essa nossa característica, que é uma vantagem competitiva, se nós considerarmos a nossa área geográfica, nos limita nessa parte de dinheiro circulando na cidade. Nós temos uma pequena classe média e uma grande classe baixa.
Então, são questões socioeconômicas que eu tenho certeza o Kleber conhece muito bem, porque vivencia isso, é empresário de mais de um setor, entende bem disso. O que nós precisamos ver é até onde alguém pode transformar isso. E a questão do deputado federal, que é o que nós estamos tratando, eu estou com muita vontade de falar do Kleber concorrendo de novo para prefeito de Cachoeira. E aí nós estaríamos falando das nossas questões, mas como o Kleber bem colocou, e ele, nesse trabalho que fizer, lograr se eleger, ele será deputado de uma centena de municípios, não apenas de Cachoeira do Sul. Embora, eu acredite, será Cachoeira do Sul que lhe dará o maior número de votos. Como é que concilia isso, tendo uma base eleitoral, ter que também atender às demandas de tantos municípios, Kleber? Ronaldo, é por isso que eu gosto muito de ouvir o Ronaldo falar, Tomás. Eu me lembro que na prefeitura, nas reuniões de secretário, quando o Ronaldo ainda era secretário agora tem outro nome, né, Tony? Agora é desenvolvimento, né? Mas desenvolvimento. Mas antes era indústria e comércio. O Ronaldo, ele coloca as palavras muito bem, ele entende bastante, é uma pessoa muito... Estou aqui fazendo um elogio público a ti, Ronaldo, e tu merece. Eu acho que essa colocação que tu fez com relação à comparação Farroupilha-Cachoeira, tu resume muito bem. Farroupilha está anos-luz à frente de Cachoeira, tendo a mesma população. O que é diferente lá? Tem todos esses fatores comerciais, técnicos, industriais, né? Que o Ronaldo falou muito bem, mas ela também passa pela questão... aquela região de Farroupilha, Bento, eles têm 3 deputados federais ali da região, né? E aí, indo diretamente nesse assunto, Câmara dos Deputados, qual é o valor anual que um deputado federal tem de orçamento, Ronaldo? Para disponibilizar de emenda? Qual seria? Que eu saiba é 35 milhões, se eu não estiver enganado. É um bom valor para... E aí, o que é esse orçamento? Por mais que tu tenha uma centena de municípios, ou mesmo até todos os 500 municípios, né, 490 e poucos municípios do estado para representar, é natural que tu vá defender quem, Tomás? A tua região, o teu município. Tu sai da rádio aqui de manhã para ir para casa. Tu sabe que Cachoeira tem quantas rádios hoje? Tem 6 emissoras comerciais e uma comunitária. Tu vai defender com unhas e dentes aonde? Quem? Sim, a qual tu estás lotado que trabalhando. Que dúvida se tem que, estando a cargo de um mandato de deputado federal, tu não vai dar toda uma atenção para tua cidade, para tua região. Entende? Então, e aí tu percebe isso. Bom, Kleber, mas isso vai mudar a curto prazo o cenário da cidade? Acredito que não, né? Porque tem vários fatores. O gestor municipal tem que andar alinhado, o recurso federal tem que vir e ser aplicado. Isso é importantíssimo. Não adianta o deputado federal ter 30 milhões para investir, manda para a prefeitura não coloca a funcionar, né, através de calçamento, asfaltamento, iluminação, infraestrutura, saúde, né? Mas o recurso da onde vem o recurso? É Brasília. O recurso que a gente paga nossos impostos aqui é Brasília, né? Eu vim ouvindo vocês agora de casa até aqui, vocês falaram ali, eu acho que o Ronaldo usou um termo bem interessante que me marcou, que vocês falaram durante a semana com relação à isenção de quem ganha até 5 mil no imposto de renda. Isso. É um dinheirinho que vai sobrar no bolso do cidadão, beleza? Isso. Mas aonde que eu quero chegar? O dinheiro que a gente paga com imposto de renda ou tributação vai para Brasília. Então, quando a gente busca o dinheiro de Brasília, a gente não está mendigando, a gente está trazendo de volta o que é daqui. Então, esse recurso, primeiro a representatividade, Ronaldo, que Cachoeira precisa ter através de um deputado federal, e nós já tivemos o Marlon, que fez um excelente trabalho, tem recursos que até hoje estão sendo disponibilizados, mesmo ele não estando mais, né? Tivemos, bem no passado, outros nomes, né, que foram deputados federais e faziam muito por Cachoeira. Tem coisas que Cachoeira a gente utiliza hoje, vias que a gente utiliza ainda de recursos federais advindos de um representante na Câmara dos Deputados Federais. Então a gente não pode ficar fora. O quanto a gente está perdendo não tendo um representante na Câmara Federal nos últimos anos, né? Então, se o cálculo é esse, o quanto a gente tem perdido, né? Pois não, Ronaldo. Kleber, o cálculo para as emendas parlamentares para 2025, ele só vai ser feito agora porque o orçamento da União só foi aprovado ontem, né? Isso. Então nós não temos. Mas em 2024, foi de 37 milhões e 800 mil reais cada deputado federal
e praticamente 70 milhões cada senador. Isso, então, isso foi o disponibilizado no ano passado. Deve ser esse valor de 37, 38 milhões de reais, mais ou menos isso, por deputado federal em 2025. Aliás, fica aqui, Kleber, a minha perplexidade. E se tem alguma coisa que os parlamentos, tanto municipal, estadual, federal, têm como uma obrigação, não é facultativo, não é menor, é importantíssimo, é aprovar os orçamentos para o executivo, seja para o prefeito, para o governador, para o presidente da República. E tem que fazer isso até o final do ano anterior. Então, levar até metade de março para aprovar o orçamento, devia ter sido aprovado lá em dezembro, né, a pretexto de ficar discutindo transparência nas indicações de emendas parlamentares, eu acho lamentável e me admira muito que deputados e senadores não tenham vergonha Sim. de não cumprir nem o básico das suas obrigações. Cobram tanto do Executivo, e fazem bem em cobrar, o Poder Legislativo ele é fiscalizador e tem que cobrar e tem que exigir o melhor do Executivo. Aí, quando tem uma atividade que é essencial, inclusive para que o Executivo possa exercer as suas responsabilidades constitucionais, o Legislativo se omite. Se já fosse vereador, Kleber sabe que tem momentos em que as pessoas têm que esquecer essa política rasteira de ficar discutindo picuinha e prejudicando o outro poder. Eu vou aproveitar aqui e pedir já no encerramento desse bate-papo, Kleber, uma análise do atual cenário político. Tu falou em grenalização, de novo, estamos caminhando para isso, se vamos ter ou não uma terceira ou uma quarta corrente do pensamento, até mesmo para nós não ficarmos lado A e lado B. E também há uma outra questão, se tu vai concorrer à Câmara Federal, o STF informou o Legislativo que, baseado no censo, no último censo, tem que haver uma mexida nas cadeiras da Câmara. E o Rio Grande do Sul, inclusive, perderia cadeiras. Hoje nós temos 31 deputados federais, nós perderíamos porque diminuímos o número da população de eleitores e outros estados ganhariam mais cadeiras. E aí o presidente da Câmara saiu com uma solução não muito agradável de pegar e aumentar o número de deputados para não cortar a cadeira de ninguém e acomodar o pessoal. Aumentaria, acho que em torno de 17 ou 20 cadeiras a mais para poder acomodar todo mundo. Qual é a tua visão nesse aspecto? Vamos iniciar de trás para frente. Pode então, ser. responder primeiro essa pergunta, Tomás. Dizer que eu presenciei em 2009, quando eu me elegi, a questão de redução de cadeiras em Cachoeira. Não sei se vocês recordam. Eram 21 vereadores. Quando eu me elegi em 2008 para 2009, ou 2009 para 2010, né? Foi passado para 10 vereadores. Reduziu para 10 vereadores. Então eu me elegi já minha primeira eleição, passando por esse crivo, né? De ter a Câmara diminuído para 10 vereadores. E, posteriormente, até a minha reeleição, foi discutido dentro da Câmara, e muito discutido na cidade, vocês recordam, se aumentaria ou ficaria nos 10. E aí voltou para 15, aumentou-se para 15 vereadores, após muita discussão. Aonde eu quero chegar? A discussão em termos de... não pode ser só em termos de aumento de cadeiras, tem que ser aumento de representatividade. Aumentar cadeiras é uma coisa. Agora, não perder representatividade é outra. A Câmara, se nós diminuirmos de 31, é uma perda para o município, porque está perdendo representatividade daquelas pessoas que trabalham para todos os municípios e, principalmente, o Ronaldo acabou de confirmar ali, 37, 38 milhões em emendas por ano tu tem possibilidade de mandar para Cachoeira, ou para a região, ou para o estado. Então, eu sou totalmente contra essa redução. Se tiver e está sendo avaliada uma possibilidade paralela para resolver isso aí, eu concordo. Com relação a ser, ou me colocar à disposição para ser candidato a deputado, eu desde a minha primeira eleição lá a vereador e depois a vice-prefeito, eu nunca corri atrás, nunca foi sonho essa coisa. O Kleber tem um sonho de ser vereador, ou ser prefeito, ou ser deputado. Tu nunca vai ver eu falando isso, Ronaldo. Eu tenho o sonho, primeiro de tudo, de ter saúde em poder fazer aquilo que eu gosto e principalmente poder ajudar a cidade que eu amo e tanto me deu.
Eu acho que a primeira pergunta que o Ronaldo falou, eu respondo mais uma vez ela agora. Eu acho que Cachoeira me deu tanto, me proporcionou tanto ao longo dos meus 43 anos, que eu poder ajudar de alguma forma mínima, ou como vereador, como eu fui, ou vice-prefeito, secretário de obras, ou como deputado, é uma maneira de devolver à minha cidade tudo aquilo que ela já me proporcionou. E então eu acho que começa por essa questão. Eu acho que eu não posso apenas dizer que eu quero ou pretendo ser deputado. Eu acho que eu estou à disposição. E a cidade tem 1 ano e meio para entender a importância de ter um nome. Se não for eu escolhido da cidade, se aparecer outro nome, e provavelmente vai aparecer, né? Eu acho que todos os anos sempre tem 1 ou 2 que concorrem, muito bem, desde que se escolha um outro nome e se trabalhe por esse outro nome para se ter um representante em Brasília. Isso é muito importante. Aqui nós já dissemos a importância de ter e ter uma representatividade. O recurso é fundamental. Prova é, se tu olhar o Hospital de Caridade, ele está em obras constantes devido a emendas federais que têm vindo. Então, nós precisamos manter isso, precisamos aumentar essa representatividade, e por isso que eu comecei a amadurecer a ideia, de fato, tenho trabalhado com essa ideia, mas lá no futuro, além de Deus, que é Ele que sabe de tudo, a população que vai escolher, né, Ronaldo? Com certeza. Kleber, muito obrigado pela participação, foi um prazer te ver novamente. Prazer é meu, sempre. Eu estou enxergando o estúdio aqui e desejo sucesso. Eu acho que nós precisamos de muitas pessoas de bem para oferecer o seu nome para a política. Mas sempre fico perplexo porque é um terreno tão árido, é tão difícil, a incompreensão é tão grande que eu não sei se eu admiro ou eu critico quem entra na política. Se tu tem pena de quem se joga. Eu agradeço o convite, a oportunidade, Ronaldo, e eu acho que assim, isso, eu vou finalizar, Tomás, já está estourado o tempo, dizendo uma coisa que eu ouvi do próprio deputado Ayrton, e isso me fez convencer a voltar. Enquanto pessoas de bem se afastam, as outras pessoas vão se colocando à disposição, vão preenchendo os espaços. Então eu quero dizer isso, eu acho que é importante, isso me fez revisar muito a possibilidade de retornar, pensando por esse ângulo. Eu acho que se a gente tem uma boa vontade, uma boa intenção em ajudar a cidade, ajudar o próximo, fazer as coisas acontecerem, é por isso que valeu muito ficar esses 4 anos fora da bolha, avaliando e aprendendo muito, porque a gente volta com outro pensamento. Muito obrigado pela oportunidade, Tomás. Um abraço a todos. 8h02, vamos aos patrocinadores, depois temos mais entrevistados no Vale Informação dessa sexta-feira. Oba!